à igreja de Éfeso, capítulo de número 5, versículo de número 18. Efésios 5,18. Bendito seja o nome do Senhor. A gente já podia ir embora, não já? Aí tem mais um pouquinho. Aleluia. Saudade de pregar, irmãos. Meu Deus. Estava com tanta saudade que ontem eu preparei 2 sermões. Fiquei todo feliz. Falei, vou soltar tudo amanhã. Aí eu feliz, tudo pronto. Deus de madrugada me visita e fala, mudei. Falei, aleluia, misericórdia. Efésios 5,18 diz assim: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Pai, fala conosco. Essa é a tua palavra. O Senhor já fez e operou sinais e maravilhas neste lugar, mas sabemos que temos um pouco mais para receber nessa noite. Então fala ao nosso espírito e ao nosso coração, e que mais uma vez o teu nome venha a ser glorificado. Em nome de Jesus eu oro, amém e graças a Deus. Paulo vai escrever agora a igreja que está em Éfeso. Essa igreja ele mesmo conquistou. Como assim, pastor? Vou te explicar. Durante 2 anos Paulo ficou em Éfeso pregando todos os dias, até ele abrir um ponto de pregação e colocar alguém à frente dessa igreja. Éfeso é a 2ª maior cidade do Império Romano. Quando ele consegue pessoas, quando ele começa a pregação, as pessoas começam a se converter ao evangelho, ele compra uma briga muito grande com uma deusa chamada Diana, uma deusa da promiscuidade, onde as pessoas iam ao templo da deusa, e era um templo gigantesco, uma das 7 maravilhas antigas do mundo. Eles iam para lá para fazer orgias, para fazer coisas terríveis naquele templo. E a Bíblia vai dizer que através da mensagem de Paulo, aquelas pessoas foram restauradas, alcançadas pelo poder do evangelho. O tempo passa, Paulo agora vai estar preso, e da prisão ele vai escrever uma carta, porque eu aprendo, eu posso estar preso, mas não estou limitado. Paulo estava preso fisicamente, mas ninguém podia limitar o poder da escrita que Deus colocou nele. Ele agora vai escrever a igreja que está em Éfeso. No capítulo 1, logo ele vai falar das bênçãos de Deus que estão em Cristo Jesus, porque quando nós estamos em Cristo Jesus, existem bênçãos para ser liberadas sobre as nossas vidas, existem bênçãos de Deus que é liberada sobre a nossa história. E no capítulo 1 ele vai falar sobre isso. Logo no capítulo 2 de Efésios, ele vai falar sobre a salvação pela graça. Que é isso, pastor? Você não precisa fazer nada para ser salvo, basta aceitar o sacrifício e a ressurreição de Cristo, logo você será salvo. Não é por obras para que ninguém se glorie, é tudo por meio de Jesus Cristo. Capítulo 3, ele vai dizer acerca do mistério da vocação dos gentios, porque os judeus pensavam que era tudo específico para eles, era só para eles, mas não, a graça nos alcançou. Gentio, quem é, pastor? É todo aquele que não é judeu. O judeu pensou que era exclusividade dele, veio a graça na pessoa de Jesus Cristo e falou, não, eu estou abrindo para quem aceitar a graça, oh glória, será transformado. Capítulo 4, a Bíblia vai dizer da união, a união dessa fé, a união dos judeus e dos gentios no mesmo propósito. Qual o propósito? O propósito eterno de Deus. Quando o propósito é um só, não tem A, não tem B, somos todos iguais diante dele, na mesma missão, indo para o mesmo lugar, crendo na mesma palavra e tendo um só Deus como nosso Senhor.
Capítulo 5, ele vai dizer agora como nós vamos alcançar o propósito de Deus, como nós vamos viver esse propósito. E ele vai dizer algo, na verdade ele vai dizer duas coisas. Qual é, pastor? Primeiro ele vai dizer: não vos embriagueis com vinho, porque tem contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Ele está dando ordem, pastor, é ordem, é ordem. A primeira ordem é: não vos embriagueis com vinho. Eu bebo socialmente, mentira. É até o dia que o telhado da sua casa cair sobre você, você vai ver seu social para onde que vai. Você bebe para encher a cara. Você bebe para ter aquela sensação momentânea de prazer e bem-estar. Só que Paulo está falando: ei, não cai nessa não, porque isso é temporário. O que eu estou te apresentando olha para mim, preste atenção. Quando alguém se embriaga, a primeira coisa que a pessoa perde é o autocontrole. Ela começa a ficar descontrolada. Eu já vi tantas festas que começou bem, mas por causa da embriaguez de umas vezes, começou o descontrole naquela festa. Logo, quem bebe e se embriaga vai perder o poder de raciocínio. O que é isso? Ele não vai raciocinar como deve, ele não vai pensar como deve. Logo a pessoa se torna corajosa, logo tem coragem para fazer aquilo que não tem quando está são, porque ele está embriagado. Terceira coisa que acontece quando alguém se embriaga: ele perde o equilíbrio emocional. As emoções começam a ficar turbulentas dentro dele, ele já não consegue mais fazer as coisas dominando as suas emoções, começa a ficar uma bagunça na sua vida. Quarta coisa que acontece: ele perde o tempo de reflexo. É por isso que muitas pessoas se acidentam, bate carro, bate moto, porque eles perdem o reflexo por causa da embriaguez. E Paulo agora está admoestando a igreja e falando: ei, vocês não podem se embriagar com vinho, porque no final tem contenda. Embriaguez. Quando nós olhamos para Gênesis capítulo 9, a partir do versículo 20, a Bíblia vai dizer sobre Noé. Irmão, presta atenção em mim. Noé foi achado em graça diante dos olhos do Senhor. Deus deu para ele uma construção de uma arca, para que ele se salvasse a sua família e os animais. Noé venceu o dilúvio. Após ele vencer tudo isso, a Bíblia diz que ele vira um lavrador. Ele agora vai plantar uma vinha. Logo a Bíblia diz que ele pega e vai se embriagar. Ele entra para dentro da sua tenda, fica nu, tira as vestes. A Bíblia vai dizer que um filho dele chamado Cã vai entrar, vai ver o pai nu, e agora vai sair e vai expor toda a nudez de seu pai. Porque quando eu estou embriagado, pessoas começam a olhar a minha intimidade. Aquilo que não é para ser exposto começa a ser exposto, aquilo que não é para ninguém saber, todos começam a saber. Você está aí? Ele está nu dentro da tenda, mas tem um filho que foi lá dentro olhar, e o filho não se contentou só em ver, ele foi lá e avisou os outros dois irmãos, falou: olha, o nosso pai está nu e está embriagado. Porque tem gente que é assim, irmão, o dia que ele vê a tua intimidade, ele vai expor a tua intimidade. Mas para cada cão que se levanta para expor a intimidade, Deus já levantou um Sem, um Jafé, que veio proteger, que veio cobrir, que não veio apontar, mas que veio socorrer. Levanta a mão para o céu aí, eu quero profetizar. Se alguém expôs a sua nudez, se alguém expôs a sua intimidade, Deus já levantou pessoas para guardar, para proteger, para blindar, porque você é escolhido de Deus. Você sabia que a arqueologia vai falar que os primeiros indícios de um homem bêbado, embriagado, é 6.000 anos antes de Cristo? E na mitologia, alguns vão dizer que o álcool é como se fosse uma criatura divina. Por quê, pastor? Porque ele vai te dar falsas sensações, falsos prazeres.
E Paulo agora vem escrevendo para derrubar tudo isso e fala: olha, não se embriaga com vinho, porque no final vai ter contenda. Você está aí, crente? Cutuca o vizinho e fala: larga a embriaguez, está destruindo sua vida. Beber só final de semana, só no sítio, menino de 15 anos enchendo a cara na cachaça. Ele tem 15, a barriga de quem tem 50. Você está aí? E no final sabe o que dá? Os meninos fracos, que não vence, que não conquista, onde chega quer brigar. Aí Paulo falou assim: sai dessa, porque no fim é com... Quando ele começa a dizer isso, ele está advertindo a igreja em Éfeso. Como assim, pastor? Larga isso, abandona isso. Por quê? Porque se você entrar nessa embriaguez, alguém vai governar as tuas ações e reações. E tudo que ele quer dizer é muito simples: tem alguém governando a tua vida, tem alguém governando a tua história. E quem é que está governando a tua história? A Bíblia vai dizer que nós somos recipientes. Nós somos o quê? Olha aqui que Paulo vai dizer: mas enchei-vos do... Irmão, só dá para encher um recipiente quando Deus manda Jeremias no capítulo 18, fala assim: dispõe-te e desce à casa do oleiro, porque o oleiro está entregue à sua obra. Ele estava segurando um vaso, moldando o vaso. Por quê? Porque é um recipiente para receber algo. Você é um recipiente de Deus. Você não está aí não. Vou falar de novo: você é um recipiente de Deus. E Deus está falando: não deixa qualquer coisa entrar dentro de você, não deixa qualquer coisa encher esse recipiente, a não ser a presença do meu Espírito. Levante as duas mãos para o céu por um instante. Você que quer ser cheio do Espírito, diga: Deus, eu abro mão de tudo para ter a tua presença. Se você é um recipiente, olha para mim, preste atenção. 3 coisas podem estar dentro de você e te governando. Eu separei só 3. Primeiro, você está cheio de si mesmo, cheio de orgulho, cheio de soberba. É aquela pessoa que só pensa nele mesmo. O que eu vou ganhar com isso? O que eu vou ganhar? Ele só pensa nele, não consegue pensar no próximo. Tem pessoas que estão cheias de si mesmo. Eu vou lá, o que eu vou ganhar com isso? O que eu ganho fazendo isso? Se eu não ganhar, eu não vou. Aquelas pessoas que é só o venha a nós, nunca o vosso reino, estão cheias de si mesmo, de orgulho, de vaidade, e logo eles vão dar vazão à vontade da carne. Por quê? Porque você está cheio de você mesmo. Quais são as vontades da carne? Depois você lê Gálatas 5, a partir do verso 19, vai falar que o adultério, coisa da carne; prostituição, coisa da carne. Você está aí, crente? Glutonaria, coisa da carne; bebedice, coisa da carne. Diabo não, é coisa da carne. E tem pessoas que estão cheias de si mesmo, estão se deixando levar para a vontade da carne. Quem governa ela é o eu dela, e vai governando ela, deixando ela daquele jeito que o diabo gosta. Porque a segunda coisa que eu coloquei que pode governar a tua vida são demônios, espíritos malignos. Quando começou a pandemia, eu chamei a pastora e falei assim: olha, prepara, porque nós vamos ver muitos crentes endemoniados. Por quê, pastor? Porque eles estão fazendo só a vontade deles. E quando você faz só a tua vontade, você abre uma brecha no mundo espiritual. A carta aos Efésios capítulo 4, versículo 27, Paulo vai dizer: não deis lugar ao diabo, não dá espaço para ele, não dá governo para ele, porque se ele entrar ele destrói, se ele entrar ele acaba com a tua vida. E muitos crentes, por estar fazendo só a vontade da carne,
carne, o desejo da carne, abriu um portal espiritual, e Satanás conseguiu penetrar, e quando ele penetra, ele governa, ele domina. É por isso que você vê crente caído, crente frio, crente que vem para a igreja e não consegue glorificar, não consegue fazer nada, porque demônios estão dentro dele. E Paulo está falando: ei, não se embriaga com vinho, porque no final tem contenda. Mas aí ele vem no imperativo: mas enchei-vos. Não é opção, é uma ordenança. Enchei-vos do Espírito Santo de Deus. A vontade de Deus é que o Espírito dele governe as tuas emoções. A vontade de Deus é que o Espírito dele governe as tuas ações e reações. Para onde você vai, quem vai dirigir é o Espírito. Para onde você vai andar, quem vai guiar é o Espírito. Quem vai abrir portas é o Espírito. Quem vai manifestar poder é o Espírito. Quando você não procura ser cheio, você está em desobediência com a palavra de Deus. Quando você não se enche do Espírito, você está desobedecendo a palavra que é imperativa: enchei-vos do Espírito. O demônio não liga se é ele que está governando ou se é você. Ele só se importa quando o Espírito governa. Porque quando o Espírito entra, o mal tem que sair. Quando o Espírito entra, a depressão tem que ir embora. Quando o Espírito entra, a paz chega. Quando o Espírito entra, coisas novas começam a acontecer na tua história. Ele está falando: não deixe que o seu eu domine, não deixe que demônios te dominem, mas se encha do Espírito Santo de Deus. Talvez você não sabe, mas você é templo do Espírito Santo de Deus. Pastor, o que é ser templo? A primeira casa que Deus teve no Antigo Testamento foi chamada de tabernáculo. Fala comigo: tabernáculo. E para adentrar nessa casa não era de qualquer jeito. Você tinha que vir pelo caminho. E nesse caminho, a primeira coisa que tinha que fazer era sacrificar. Fala comigo: sacrificar. Após o sacrifício, vinha a purificação. E após a purificação, acesso aonde? A casa dele. Não mudou nos dias de hoje. Você é templo do Espírito Santo, mas tem que haver sacrifício da tua parte. Tem que mortificar essa carne, tem que matar esses desejos e deixar que o Espírito governe a tua vida, que o Espírito direcione a tua história. Quando há sacrifício, vem a purificação da parte de Deus, e logo você tem acesso aonde, pastor? A presença do Espírito Santo de Deus. Não mudou, tem que ter sacrifício. Não mudou, tem que ter mãos limpas. Não mudou, tem que ter santificação. Não mudou, ele continua santo. A maior manifestação do poder do Espírito Santo do Antigo Testamento está sobre a vida de um homem. Que homem, pastor? Sansão. Fala comigo: Sansão. Não era para ele ter nascido, mas Deus, no propósito eterno, marcou o nascimento desse homem e mandou um anjo visitar a mãe que era estéril, e disse: olha, vai nascer um filho varão. E nesse filho varão, algumas regras. Quais? Ele fala: primeiro, ele não pode beber vinho e nem bebida forte. Por quê? Porque ele vai ser cheio do Espírito Santo. Logo eu entendo, quem mistura embriaguez, o álcool, não tem o Espírito Santo, porque não compactua. Ele não compactua. Só tem um governo para a tua vida: ou é o álcool ou é o Espírito. Eu prefiro ficar com o Espírito. Só quem prefere, dá um glória a Deus aí. Não deixa ele beber.
Não deixa ele comer nem tocar em coisa imunda. E por fim, não passe navalha na cabeça dele. Era um voto de Nazireu. Outro dia eu prego sobre isso. Mas eu quero te dizer as coisas que aconteceram quando o Espírito Santo vinha sobre Sansão. A Bíblia diz que ele despedaçava um leão como se fosse nada. Oh irmão, quando o Espírito Santo vem sobre a tua vida, você vence coisas mais poderosas que você. Você tem mais força do que o mundo lá fora, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. As cordas que eles amarravam Sansão, quando o Espírito vinha sobre ele, eram as cordas grossas, pesadas. A Bíblia diz que elas se viravam como um linho fino. Ele arrebentava como se não fosse nada. Não entendi, pastor. Quando essa presença penetrar na tua vida, aquilo que parece ser forte, aquilo que parece ter poder, não vai ser nada diante do poder do Espírito. A Bíblia diz que quando o Espírito vinha sobre ele, com uma queixada de jumento, ele matava 1000 homens de uma vez só. Não entendi, pastor. Vai se levantar um exército contra você, 11.000 vão se levantar, 10.000 vão cair de um lado. Oh glória, oh glória, mas você não vai ser. Eu levante essa mão para o céu, vai. Levante essa mão para o céu. Fala: presença poderosa, penetra na minha vida. A Bíblia vai dizer que quando o Espírito vinha sobre ele, ele arrancava as portas da entrada da cidade. Irmão, não é a porta da sua casa, são portais de entrada de cidade. Pastor, não entendi. Tem coisas grandes diante de você que estão fechadas, mas quando o Espírito vem, ele te dá poder para abrir. Você não está pegando não. Levanta a mão para o céu. Sabe por que a porta ainda está fechada? É porque está faltando presença. Sabe por que os portais ainda estão fechados? É porque está faltando o poder do Espírito. Mas hoje Deus te trouxe aqui porque é tempo de Pentecoste na tua vida. É tempo dele te encher do Espírito dele, e portais que estão fechados vão se abrir. E se não abrir, ele vai te dar poder para arrancar. Só quem crê dá um brado aí. Olha para cá. A Bíblia diz que na morte de Sansão, ele matou mais filisteus do que em toda a sua vida. Logo eu aprendo que quando eu sou cheio do Espírito, eu cumpro o propósito da minha vida. O propósito dele era destruir os filisteus, e quando o Espírito veio sobre ele, ele cumpriu o propósito. Tem propósito na sua vida para ser cumprido, mas para isso acontecer, se encha, se encha, se encha, se encha, se encha. O mundo está se enchendo de notícia lá fora, o mundo está se enchendo de tragédia lá fora, mas você aqui dentro se encha de que? Da presença, do poder dele. Que poder que é esse? Aquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, visitou lá em Atos 2 os discípulos, deu início ao poder da igreja, e até hoje ninguém consegue parar esse poder. E eu tenho uma notícia para te dar: vai até o final conosco. Se enche. Tem que se encher. Não vos embriagueis com vinho, onde há o quê? Contenda, mas enchei-vos do... Jesus veio como homem, e veio como? E o ministério dele só começou após ele ser batizado e o Espírito descer sobre ele. Porque tem coisas na sua vida que só vai começar a acontecer quando você for cheio do Espírito. E tem gente que questiona: por que não aconteceu ainda? Por que não chegou ainda? Porque você não está preparado. E quem te prepara é o Espírito. Vou repetir: quem te prepara é o Espírito. Sabe por que você não tocou naquilo que é seu ainda? Porque tem que se encher do... Aí o Espírito falou: não deixe tocar.
Não deixe chegar perto. Sabe aquela promessa que Deus fez para a tua vida? Você fala, não estou entendendo o que não está acontecendo. Eu vou te explicar hoje. É porque você tem mais carne do que espírito. Tem mais desejos carnais do que espirituais. Aí ele falou assim, se encha de mim, que aquilo que você tanto quer eu coloco nas tuas. O problema é que nós ficamos correndo atrás da bênção, enquanto o Espírito, quando te enche, faz a bênção correr. Você perde tempo orando, falando, me dá, precisa, eu quero. Enquanto a sua oração tinha que ser, me encha, até transbordar. Muda a tua oração a partir de hoje. Fala, Espírito, pode encher. Tem coisa que só vai começar a acontecer na tua vida quando você se encher do Espírito Santo de Deus. Paulo está dizendo a uma igreja, não é uma pessoa, é uma igreja: ei, não se embriague com vinho, porque no final tem contenda, mas enchei-vos do Espírito. Existe um antes e um depois de alguém que é cheio do Espírito. Pedro, antes de ser cheio, ele mentia, ele andava armado com espada, ele negava Cristo. Mas depois que o Espírito visitou ele em Atos 2, ele foi cheio, ele começou a ser defensor do Evangelho, ele começou agora a pregar e almas se converter. Oh glória, pastor, não estou entendendo. Após você ser cheio do Espírito, coisas vão mudar à tua volta. Só quem crê dá um brado aí, meu irmão. O próprio Paulo, antes de ser cheio do Espírito, sabe o que aconteceu com ele? Ele era perseguidor da igreja, ele consentia na morte dos santos. A Bíblia diz que ele perseguia até matar. A Bíblia vai dizer que ele conhecia a letra, mas depois que ele conheceu e foi cheio do Espírito, ele conheceu agora o autor da letra. Ele viu que agora, se preciso for, ele morre por causa do Evangelho. De perseguidor passou a ser perseguido, e por onde ele passava, o Evangelho era pregado, as vidas transformadas, porque ele se encheu do Espírito. Eu poderia ficar aqui a noite inteira falando para você de pessoas antes e depois do Espírito, mas eu quero ir direto. Existem 3 possibilidades de governo, sendo que uma dessas possibilidades leva à segunda. Ou você governa a tua vida, ou demônios governam a tua vida, ou o Espírito governa a tua vida. Quando você governa a tua vida, você cai num sério risco, porque você começa governando, mas você não sabe em qual momento o demônio vai entrar e governar. Mas quando o Espírito governa, você tem uma certeza: ele não chega nem perto. A Bíblia vai atribuir a Satanás uma comparação como um ladrão. João 10:10, eu termino aqui. A Bíblia diz que o ladrão vem para roubar. Fala com vontade. Roubar. Olha a ordem. Ele não erra. Primeiro ele vem e toma tudo que é seu. Ele rouba aquilo que é seu. Depois, se ele puder, ele mata. Mata sonhos, projetos, até vida. Pastor, se eu morri, destruiu tudo, acabou. Você que pensa. Porque você morre, seus parentes não. Você morre, a sua empresa continua. Ele vem para acabar o que ele começou. Ele já roubou, já matou, e agora ele fala: vou voltar para destruir o filho, vou voltar para destruir a empresa, vou voltar para destruir quem ficou. Porque esse é o processo dele. Mas aí vem Jesus no mesmo verso e diz: mas eu vim para que tenham vida. E não é de qualquer maneira não, é vida em abundância. Aí Paulo vai escrever
que Deus liberou bênçãos em Cristo Jesus, hein? Em Cristo Jesus. Para receber essas bênçãos e essa vida abundante, tem que estar em Cristo. Aí quando Cristo vai, Ele diz assim: não vos deixarei órfãos, eu enviarei outro Consolador. A palavra Consolador é Paracletos. O que é isso? É alguém que vai com você aonde você for, é alguém que vai te acompanhar aonde você vai. Ele está dizendo: ei, eu vou, mas o Espírito que vem é poderoso para te acompanhar aonde você for. E quem tem Ele tem vida, vida, vida em abundância. Coloque sobre os seus pés. Quantos querem ser cheios? Outro dia eu prego de uma maneira pausada, como ser cheio. Mas vou citar para você. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do, falando entre vós em salmos. O que tem que sair da sua boca é salmos, cantos. O Senhor é meu pastor. Nada. Salmo. Aquietai-vos e sabei que eu sou. Serei exaltado, serei entronizado. Salmos. Aquele que habita no esconderijo. Salmo. Você começa citando um salmo e o Espírito vai te enchendo. Ele vai derramando sobre você. Cante hinos. Cante hinos. Levanta de manhã, levanta essa mão para o céu, fala pra ti, ó Rei dos Reis. Hinos. E quando você vai cantando, Ele vai te enchendo. Olha isso, cânticos espirituais, fale em outras línguas, abre a tua boca, começa a falar, a tua mente não entende, mas o teu espírito está sendo fortalecido, você está sendo cheio, e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo. Agradeça a Ele porque acordou, agradeça pela tua família, agradeça pelo alimento, agradeça pelo teu emprego, agradeça. Ele vai te enchendo. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Submissão. Quando você faz isso, Ele te enche. Enche, 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 enche até transbordar. E quando transborda, começa a pegar em quem está perto de você. Quando transborda, começa a afetar quem está perto de você. Sabe por que a prova está grande no teu lar? É porque você está vazio do Espírito. Se encha, se encha, se encha, se encha, e vai transbordar, e vai transbordar, e vai transbordar. Quando você se encher, aquele marido difícil seu vai ser tocado pelo transbordo do Espírito. Aquela mulher difícil que você tem vai ser tocada pelo transbordo do Espírito. Aquele filho rebelde, aquela filha rebelde vai ser tocado pelo transbordo do Espírito, porque quando Ele te enche, Ele faz transbordar. Deus escolheu esse mês para te encher do Espírito, para te encher do Espírito. E coisas grandes vão começar a acontecer na tua história, como você nunca imaginou, como você nunca sonhou. Fecha os teus olhos nessa noite. Antes de encerrarmos, faz a tua oração para Ele aí.
Faz tua oração para Ele.